Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa primeira mentoria aqui para os cargos de nível médio da Polícia Civil de São Paulo. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Sérgio, professor aqui do Concurseiro Pro. Atualmente trabalho como escrivão da Polícia Federal, mas também já fui escrivão de Polícia Civil. Em 2018 eu prestei o cargo de escrivão e de agente de telecomunicações para a Polícia Civil de São Paulo, tendo sido aprovado aí em quarto lugar para o cargo de escrivão e também dentro das vagas para o cargo de EGTEL. Hoje, o nosso tema da live aqui é como se preparar para esse edital que está iminente, está em vias de acontecer, e como se preparar, então, nesse pré-edital. E para isso, a gente trouxe aqui, né, duas convidadas, a Beatriz Porfírio e a Beatriz Ravaggio, que vão se apresentar para que a gente possa dar início aqui na nossa conversa. Beatriz Porfírio, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, professor Léo. Um prazer estar aqui com todos. Meu nome é professora Beatriz Porfírio, sou professora de português e já estou aqui na equipe no concurso sobre a Polícia Civil do Estado de São Paulo para os cargos de escrivão investigador. Participei como professora na parte de discursiva e foi um resultado incrível estar aqui com vocês. Estou aí no caminho, na trajetória dos concursos também há muito tempo, e trabalhar nesta equipe é algo maravilhoso. Bacana, professora. Para quem não conhece a professora Beatriz Porfírio, né, como ela disse, ela foi a nossa professora aí do curso de discursivas para os cargos de nível superior da Polícia de São Paulo, precisamente os cargos de escrivão e investigador. Ela foi aprovada aí nesse concurso anterior ao atual, para o cargo de escrivão, né, Beatriz? Sim, para o cargo de escrivão. E a Beatriz foi nossa aluna aí, né, para a prova oral. Quem não sabe aí do nosso trabalho, o nosso foco de trabalho mesmo é na prova oral. Então, a Beatriz foi uma aluna aí exemplar, permaneceu conosco por algum tempo e conseguiu obter um desempenho bastante satisfatório, né? Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas para você aí, Beatriz, e a gente vai discutir a respeito disso. Hoje, às vezes, o pessoal questiona muito a questão relacionada ao tempo, tipo, por quanto tempo eu preciso estudar para ser aprovado? O que você pensa a respeito disso? Bom, o tempo de estudo, ele vai muito de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua demanda. Então, se a pessoa ela tem um pouco mais de disponibilidade de tempo para estudar, é possível que ela irá fechar o edital muito mais rápido. Então, o tempo que nós estimamos é de um prazo de 6 meses. Então, dentro desses 6 meses, a gente consegue ali trabalhar o edital e revê-lo, muitas das vezes, 2 vezes. Então, quando você tem essa possibilidade de ver o edital 2 vezes, você está indo afiadíssimo para a prova. Você já tem um diferencial do seu candidato, do seu concorrente, que muitas das vezes ele vai estar ali vendo materiais superficiais. E você, que estará vendo o edital 2 vezes, fazendo revisões, tendo ali um acesso melhor a esse conteúdo, você vai muito mais preparado. Vai com confiança de enfrentar uma banca, uma questão, uma prova e sair ter um resultado satisfatório. Bacana. Esse prazo de 6 meses, eu acho que realmente é um prazo, assim, que faz sentido, né, para você, pelo menos, conseguir ver ali os conteúdos com uma certa revisão periódica. Eu digo isso porque esse foi o meu prazo, né? Eu comecei a estudar em 2018, em janeiro de 2018, e o meu primeiro concurso foi o concurso para o cargo de escrivão da PC São Paulo, e eu lembro até hoje, né? Os editais de nível superior foram publicados em abril e os de nível médio foram publicados em maio. Então, em razão disso, a prova de nível superior, ela foi dia 10 de junho e a de nível médio foi dia 1º de julho. Então, se você pega aí janeiro, né, até junho, daí 6 meses, julho, daí, né, como foi 1º de julho, é como se fosse 6 meses completos. E em ambos os certames, né, como eu havia comentado, para a prova objetiva eu consegui aí um bom desempenho, para a prova de escrivão eu consegui acertar 85 questões das 100, né, que eram objeto de cobrança aí no edital anterior, e para a GTEL eu consegui acertar 71 das 80, né? Então, assim, um número de acertos muito grande e que, mesmo assim, quase que eu fico fora das vagas, né? Porque eu já até comentei numa
live anterior, que para a gente telecomunicações, o corte foi 70 pontos. Então, você teve um corte aí que foi quase 90% da prova, né? Então, em razão disso, pessoal, 6 meses é sim um tempo hábil para você conseguir passar pelo edital de uma forma madura. O que é uma forma madura? É você passar pelo conteúdo pela primeira vez, ter aquele primeiro impacto, né? Que primeira vez que você vê alguma coisa, geralmente, assim, você vai deixar passar algum detalhe ou outro. Mas daí, depois, quando você começa aí o processo de revisão, de resolução de exercícios, as coisas vão ficando mais claras, mais tangíveis. E em torno desse aspecto, eu quero trabalhar com vocês aqui a respeito do ciclo de estudos. Quando eu digo ciclo de estudos, não estou me referindo necessariamente a um cronograma, mas sim a como você realiza o processo de estudar. Esse ciclo é dividido em 4 fases. Você tem o estudo propriamente dito, a aplicação, a revisão e a adaptação. Bom, a primeira fase, que é o estudo, é você ter contato com o ponto que está sendo objeto de cobrança ali no seu edital. Então, por exemplo, em língua portuguesa, se você tem aí o tópico ortografia e acentuação, este será o momento de você se debruçar sobre um material PDF, um material teórico ali, seja PDF, uma apostila, enfim, ou até mesmo uma videoaula com um professor, para que você possa absorver este conteúdo. A partir do momento que você absorve esse conteúdo, você tem que aplicá-lo. E essa aplicação é feita por meio da resolução de questões. Então, é de suma importância que, para cada conteúdo que vocês estudem, vocês possam aplicá-lo por meio de questões. Nesse sentido, já até adianto que dentro aqui da nossa plataforma do Concurseiro Pro, nós estamos fazendo aqui alguns investimentos para trazer um sistema de questões bastante robusto, com gabarito comentado. Isso ainda é algo que não está disponível, mas nós estamos aí em vias de conseguir disponibilizar isso na nossa plataforma. Mas enquanto isso ainda não é disponível, a gente tem ali, né, nos nossos materiais, questões em PDF, simulados, todos eles com gabarito comentado, porque isso faz parte, né, do processo de estudos para que você consiga, de fato, saber se você compreendeu ou não o conteúdo. Porque se você resolve ali as questões e não consegue acertá-las, isso é sinal que você não compreendeu. E aí você tem que voltar ao primeiro passo, que é estudar. Beleza? Com relação a percentual, né, percentual de aproveitamento, hoje a gente trabalha com um percentual em torno de 80% para considerar o aluno como competitivo. Ou seja, via de regra, se você fizer acima de 80% numa prova, isso em termos aqui de Polícia Civil de São Paulo, se falando de Polícia Civil de São Paulo, você muito provavelmente vai ser aprovado. Pode acontecer algumas exceções, como foi o caso aqui de AGTEL, né, que o corte ficou em quase 90%, mas não é a regra, né? Para os cargos de nível superior, você vê lá, né, que todos aqueles que conseguem aí 80% para cima estão aprovados e aprovados em altas classificações. A questão dos cargos de nível médio é porque, como a prova é de nível médio, ela tende a ser mais fácil. Não é que ela seja fácil, mas a complexidade das questões é menor, e em razão disso, as pessoas acertam mais questões, o que faz com que o corte seja, de fato, bem alto. Vocês podem observar aí dos concursos, dos últimos concursos, né, de nível médio, AGPOL, AGTEL, PAP, auxiliar de PAP, acho que teve também. Todos esses cargos que foram, né, contemplados no último edital tiveram notas de corte que variaram aí em torno dos 80%, de modo que a gente tem esse patamar de 80% como um patamar aceitável. Ah, então, professor, se eu fizer menos que isso, eu devo voltar no conteúdo? De certo modo, sim. É recomendável que você consiga prosseguir aí no teu cronograma de estudos, caso você tenha um desempenho igual ou superior a 80%. É óbvio que, para cada pessoa, nós temos algumas particularidades, ou seja, tem gente que tem uma maior facilidade com matérias de humanas, já tem outras pessoas que têm facilidade com matérias de exatas. Então, assim, tem gente que vai lidar muito bem com o raciocínio lógico, mas, por outro lado, vai lidar muito mal com o português, né? Então, nesses casos, assim, é óbvio que tem disciplinas que o teu percentual de desempenho vai ser um pouco menor, mas é algo a ser trabalhado juntamente aí com a figura
né, muito recomendável a figura de um mentor, né? E, enfim, passada essa fase da aplicação, nós vamos para a fase de revisão. Por quê? Porque o conteúdo de um edital, ele é muito extenso. Então, à medida que você vai progredindo ali nos estudos, você vai esquecendo aquilo que você já viu num momento anterior. Então, durante o teu cronograma de estudos, sempre tem que ter ali momentos para revisar aquilo que você já estudou anteriormente. Caso você não faça isso, não adianta você ter ticado ali no teu edital que você já estudou determinado tópico, porque quando ele for cobrado em prova, você não vai lembrar, né? Porque simplesmente pelo fato de você não reforçar isso na sua memória, você acabou perdendo aquela sinapse. O que é uma sinapse, né? É como se fosse a formação de uma memória referente a algo que você já viu anteriormente. Então, cada vez que você revisa, que você faz questões relacionadas a um tópico X, você está reforçando a sua compreensão, as suas memórias em torno desse tópico. E, por fim, o último tópico aqui desse nosso ciclo é a adaptação. E o que seria a adaptação? A adaptação nada mais é do que você fazer ajustes no seu cronograma quando você percebe que existem conteúdos que você está dominando bem, mas outros você não está dominando legal. Então, você troca ali um pouco da sua carga horária, você deixa de estudar muito aquilo que você está bem, passa a estudar aquilo que você está mais mal, você começa a fazer simulados, você começa a fazer questões de determinada disciplina. Essa parte de adaptação, ela geralmente é feita juntamente com um profissional para que você consiga, de fato, fazer ajustes que não sejam prejudiciais ao teu desempenho. Porque eu já vi muitas vezes pessoas que estão ali num patamar bacana, que fazem alguns ajustes no teu cronograma, na sua rotina de estudos, e em razão desses ajustes, elas caem no desempenho, no rendimento. E isso não pode acontecer, pelo contrário, a tendência é você se manter estável ou subir, né? Porque depois que você passa desse patamar dos 80%, vocês vão perceber que subir para 90% é bem difícil, mas tudo é possível. Professora Beatriz, o que você comenta a respeito disso? Bom, isso daí, né, já estamos analisando há um certo tempo que realmente esse percentual de 80%, ele faz todo sentido. Ainda mais um concurso de grande complexidade e grandiosidade que é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E ali, quantas pessoas estão almejando esse cargo, já desde 2018, que é o último concurso. Então, realmente, é necessário um bom desenvolvimento, uma boa aplicação de técnicas, de estruturas de ensino, de uma forma de como analisar a matéria, de desenvolver revisões, mapas mentais. Tudo isso faz com que você esteja preparado para ir para essa prova. Então, o que o professor Sérgio falou, concordo com ele, e é realmente isso, que nós estamos aqui para orientar vocês sobre isso, que é uma prova que os níveis das questões não são de difícil, mas sim mediano, e você precisa passar desse mediano, dessa pontuação mediana, para chegar ali próximo aos 100 pontos, a maior quantidade de pontos possível, para que você esteja dentro das vagas. Então, é possível isso, com uma boa didática, uma boa aplicação de ensino, técnicas de ensino, de estudo, revisões, aulas, desenvolvimento e questões. O diferencial de uma pessoa que é aprovada e uma pessoa que não é aprovada é a quantidade de questões que ela faz. Então, quanto mais você praticar e ver o seu nível de desenvolvimento, melhor você evolui, mais você evolui. Acho bastante interessante isso que você pontuou em relação às questões, assim, porque para que você consiga ter familiaridade com uma banca, você tem que fazer muitas questões dela. Então, eu, por exemplo, assim, nas minhas preparações para a Polícia Civil de São Paulo, nas demais polícias que eu já fiz também, né, Polícia Civil de Minas, Polícia Federal, eu sempre baixei, assim, as últimas provas que aquela banca tinha aplicado, por exemplo, nos últimos 10 anos, assim, fazia todas as questões, mesmo provas que eram para outros cargos, eu fazia ali as questões das matérias afins, porque isso me ajudava a identificar um padrão de questões, Sim. A identificar como que a banca gostava de cobrar determinado tópico, né? Sim. E ver ali o jeito que os enunciados eram formulados, ver ali quais eram os pontos de casca de banana, porque, pessoal, os examinadores, eles chegam a um ponto que eles não têm mais criatividade para fazer questões novas. Então, eles ficam reaproveitando as questões que já tem ali num certo banco de dados, né? E você vai ver só trocar ali, vão trocar ali um texto, vão trocar ali a frase, mas o cerne da questão é o mesmo. E para que você consiga ter essa noção, é necessário que você
conheça a banca. A A outra mesma professora, pode falar. A mesma coisa, né, Sérgio? Desculpa te interromper. A mesma coisa eu fiz quando eu estudei para a Polícia Civil de São Paulo, em 2022. Como o último concurso foi de 2018, eu fiz questões antes de 2018, peguei e fui analisando quais eram assuntos mais recorrentes, quais eram aqueles que eram mais quentes, aqueles que não estavam com tanta frequência, aqueles que tinham maior quantidade de aplicações, até mesmo a lei seca, porque na Polícia Civil de São Paulo nós estamos estudando direito. Então, você vai ver que muitas das vezes os verbos de alguns crimes, de algumas ações, elas se repetem com frequência. E de tanto você fazer a questão, você, de certa forma, memoriza, fixa. Então, isso também é um grande diferencial. Quanto mais você desenvolve essa prática, essa habilidade de fazer as questões, melhor você aplica, desenvolve e faz comparações também. Por exemplo, eu lembro que na época eu fazia muitas comparações entre alguns crimes, entre legislações, e eu conseguia fazer essa similaridade e acertar as questões. Então, você vai desenvolver algumas técnicas que você vai ver que, olha, se eu fazer, de certa forma, essa comparação com esse tópico e esse tópico, eu vou conseguir desenvolver melhor a questão. E aí, de tanto você desenvolver e praticar, você vê muitos resultados. E foi assim comigo. Pô, bacana. Professor Beatriz Ravaggio também está na sala aqui. Professor Beatriz, peço que você se apresente aí para os nossos alunos, nossos colegas que estão aqui, e comente um pouco sobre isso que a gente acabou de, né, de discutir aqui, sobre essa questão das questões, sobre o ciclo de estudo. O que você acha a respeito disso? Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer para mim estar aqui. Desde 2021, a minha vida se tornou a Polícia Civil de São Paulo, a minha vida se tornou a Vunesp, né? Analisando os editais aí, fui aprovada em 2022 para escrivão de polícia também. E sobre técnica de estudo, eu acho que nós temos que analisar o edital. Lógico, é muito importante passar por todos os pontos do edital, mas no meu edital, por exemplo, haviam ali algumas cobranças, né, algumas características do edital que nunca caíram, dificilmente iria cair. Então, ali eu estudei a teoria. Quando a gente filtra pelas questões ali no banco que a gente costuma usar, você até analisa pela quantidade de questões que tem de cada tema relacionado à sua banca, né? Então, se nesse tema há 200 questões, 500 questões, há uma possibilidade muito maior desse tema vir na sua prova, e se essa quantidade de questões for bem menor, há uma quantidade menor. Então, é muito importante saber a teoria, claro, do edital inteiro, sim, por isso que um cronograma bem feito, ele te ajuda a ver a teoria. Mas, na prática, a gente também tem que ter um direcionamento ali, uma direção, para que a gente estude exatamente aquilo que a banca gosta mais de cobrar na sua prova. Muito bom, muito bem pontuado, professora Beatriz. Muitos aqui, acredito que é a primeira vez que está estudando para concurso. Por favor, quem está participando aqui da live, levanta a mão aqui, ó, aqui nesse íconezinho aqui do Meet. Levanta a mão, quem que é a primeira vez que está estudando para concurso, ou às vezes já estudou no passado, mas você não lembra muito bem como é que faz, só para a gente ter uma noção aqui de quantas pessoas que são novatas aí nesse mundo dos concursos. Olha só, nós temos eu, Emanuel, a Tassiana, a Fernanda, o Saulo, e é isso mesmo, pessoal, vocês já estão começando com o pé direito, né, recebendo essas orientações aqui, porque essa figura do mentor, daquela pessoa que conduz você por um caminho, ela é muito útil e necessária para que você não perca tempo passando por caminhos que não te conduzirão à aprovação. Tem gente que fala assim, nossa, eu estudei 5 anos e não fui aprovado. Mas por que será? Porque muito provavelmente essa pessoa estudou de forma errada, estudou com materiais que não eram materiais bons, focados aí no teu concurso, ou que então, né, não tratou ali com a seriedade, com o compromisso que os estudos devem ser considerados. Então, quando você tem a figura assim, de um mentor do seu lado, isso facilita o processo, porque você estará sendo guiado por uma pessoa que já passou por aquele processo, que já verificou se aquela técnica é eficaz ou não, e essa pessoa vai passar ali por todo esse caminho juntamente ao seu lado, ou seja, você não estará sozinha, né?
durante a nossa preparação, eu fiquei estudando 3 anos, né, até ser aprovado na PF, é um mundo muito solitário, né? Você não tem, às vezes, ninguém do seu lado que está nessa mesma rotina de estudos, e é uma rotina que você tem que abdicar muito, né? Abdicar do convívio social, de lazer, muitas das vezes, e o pessoal não compreende isso, né? Até porque o estudo para concurso é algo que você colhe o resultado em médio e longo prazo, não é algo imediato. Então as pessoas acham que você está perdendo tempo, que você está com depressão, que você está doido, enfim. Mas só quem vive o processo sabe o quão árduo ele é, mas o quão recompensatório ele é, né? Então, assim, quando você tem a figura de um mentor ao seu lado, esse processo se torna um pouco mais leve, o fardo ele dá uma aliviada, porque essa sensação de estar sozinho, ela não é mais única. Você consegue partilhar com alguma pessoa que já viveu aquilo, que já passou por aquilo que você está passando e que vai te ajudar a não desistir ao longo do caminho. Porque eu acredito que a pessoa que é reprovada é aquela que desiste. Não é aquela que tomou pau no concurso, muito pelo contrário, porque até nós sermos aprovados, a gente vai ter alguns percalços, isso é normal. Até você ter uma maturidade de estudos, é totalmente compreensiva que você não consiga ali, às vezes, encaixar um melhor horário de estudo ali na tua rotina, a ter ali um bom percentual de desempenho nas questões, a pensar que aquilo não é para você e abandonar aquilo. Mas quando você está caminhando com uma pessoa que está segurando sua mão, que está te mostrando ali qual que é o melhor caminho a ser seguido, isso se torna mais fácil. Não é mesmo, professor? É isso aí. Pessoal, esse fato é muito importante. Quando eu comecei a estudar para o concurso, há muito tempo atrás, eu batia na trave muitas vezes, né? Fiz vários e vários concursos, bati na trave várias vezes, tá? Inclusive na Polícia Civil de São Paulo, a primeira vez que eu fiz também, fiquei por um ponto, né? Sempre ficava nessa aí. E aí eu comecei a perceber que você se sente ali se desmotivado, você meio sem caminho. Eu pegava alguns cronogramas, né? O pessoal mandava, cronograma de estudo e tal. Aqueles cronogramas genéricos, assim, né? Que todo curso praticamente oferece. Comecei a seguir o cronograma, mas enquanto eu estava seguindo o cronograma, eu senti muita dificuldade. Porque ele era um cronograma genérico, ele é feito para qualquer pessoa, né? Só que cada um tem uma necessidade específica. Cada pessoa tem uma rotina diferente de outra, né? Você acorda, às vezes, tem gente que acorda às 5 horas da manhã, tem gente que acorda às 10 da manhã e assim por diante, né? Tem gente que trabalha o dia inteiro, tem ali 1 horinha só por dia para estudar. E o que você faz nessa 1 hora? O que você vai priorizar? Como você vai organizar esse estudo durante essa 1 hora que você tem por dia, né? O momento que eu comecei a chamar, tinha um colega meu que ele ajudava as pessoas, né? Fazia ali esse trabalho de mentor, assim, né? Aí é o famoso coach, né? Eu não gosto muito de utilizar essa palavra, tá? Ele pegou e sentou comigo e falou assim, Léo, vamos fazer o seguinte, cara. E me explicou, né? Como que é seu dia? Eu conversando, qual que é a sua necessidade? Qual é a sua dificuldade? Vamos ver aqui seu desempenho. Começou a acompanhar o meu desempenho, acompanhar comigo ali o que eu estava, onde eu estava indo bem, pegou minhas provas antigas, pegou ali meu desempenho durante os meus exercícios, meus simulados, e começamos a trabalhar pontualmente. Aí eu comecei a ter sucesso. Aí eu comecei a sair daquele nível de bater na trave para ser aprovado dentro das vagas, né? Porque às vezes você é até aprovado, mas fica lá longe, não é chamado, tudo mais, né? Mas saí pulei, dei um salto gigante. Mas a diferença foi, eu não desisti, né? Eu continuei persistindo e fui buscar uma ajuda. Às vezes a gente acha besteira, né? Tipo, mas para que eu consegui pegar uma ajuda? Para você sair, né? Você tá travado. E essa ajuda vai fazer você se destravar, né? Por exemplo, você pega ali um cronograma genérico, você vê ele beleza, eu tenho que estudar direito constitucional, eu tenho que estudar língua portuguesa, eu tenho que estudar raciocínio lógico, tenho que estudar direito administrativo, mas e aí, né? Será que esse cronograma genérico vai te ajudar? Será que, assim, não, se eu pegar então um cronograma um pouquinho mais específico, né? Mas esse cronograma específico não souber as minhas dores e as minhas necessidades, eles vão acabar não conseguindo atender realmente o que eu preciso, né? Exatamente. E aí, pessoal, a gente vai tratar sobre um tema aqui que eu e o professor Léo, né, que somos os headliners aqui do concurseiro, a gente ficou debatendo muito
que era com relação àquele curso que a gente havia comentado com vocês, que a gente estava estruturando, e nós colocamos vários pontos na mesa e pegamos alguns feedbacks, alguns detalhes, e que nós vamos partilhar com vocês agora. Bom, o primeiro deles é o seguinte: nós temos aí uma expectativa de edital, nós ainda não temos um edital autorizado, né, nós temos uma expectativa de edital, de modo que muito se fala que serão contemplados, além dos cargos de nível médio, alguns cargos da polícia científica, como cargo de fotógrafo, cargo de desenhista. Nós aqui, para a prova oral, a gente tem vários peritos que trabalham conosco e são professores da Acadepol, e eles nos trouxeram essas informações de que se não houver um concurso para essas carreiras, o pessoal vai ficar muito incapaz de realizar as atividades de perícia, tendo em vista o déficit profissional que existe hoje em muitas unidades. Então, a gente acredita que, além daquilo que foi anunciado pelo delegado adjunto, ou seja, que haveria vagas para os cargos de AGTEL e AGPOL, nós também teremos cargos para a Polícia Científica. Somado a isso, algumas pessoas vieram a nós perguntando se nós iríamos fazer o curso para o cargo de papiloscopista, que também é um cargo de nível médio da Polícia Civil de São Paulo. E até então, como não havia, né, essa menção deste cargo na entrevista do delegado, nós pensamos em não fazer. Só que a demanda foi se acentuando de modo que nós passamos a considerá-la. Nesse sentido, nós levamos em consideração outro ponto, que o edital de 2018, que foi o edital dos cargos de nível médio, é um edital que já está defasado, né? Nós já temos aí 6 anos desde que esse edital foi publicado praticamente. Desde lá nós tivemos várias alterações, nós tivemos aí pacote anticrime, nós tivemos alteração aí no CPP da questão da cadeia de custódia, tivemos também novos tópicos em informática relacionado à criptomoeda, internet das coisas, enfim, vários outros pontos que foram sendo cobrados. Nós também tivemos aí a mudança do formato da prova, do número de questões, os novos tópicos que foram inseridos dentro de criminologia. Então, nós acreditamos que você se basear no edital de 2018 é algo que não deve ser feito, porque você vai ter o quê? Um edital que já está desatualizado. Então, quando for publicado o novo edital, você vai ter que mudar ali muitas coisas que você até então estava estudando, e isso vai acabar sendo um desperdício. Qual que é a nossa orientação a princípio? Que vocês se baseiem no edital de investigador ou de escrivão do último concurso, porque já é um edital mais atualizado, e se vocês pegarem os editais de 2018, de escrivão investigador, e comparar com os de nível médio, vocês vão perceber que o edital é praticamente o mesmo. A diferença é que no nível médio, ele é um pouco mais enxuto, são menos questões, é pouco mais enxuto, e além disso, né, o nível de cobrança, como eu já disse, é um pouco mais simples, tá? Mas, considerando esses fatores, aliado ao fato de que nós também havíamos conversado com vocês, que para que nós fizéssemos um curso que contemplasse ali aulas ao vivo, para, né, os alunos, nós teríamos que ter um engajamento, né, da turma. Nós percebemos que o quê? Que muitas pessoas ainda né, estão desanimadas, ainda não estão pensando em começar a estudar até que seja publicada uma autorização do edital. Em razão de todo esse conjunto de fatores, nós optamos por postergar o lançamento desse curso de videoaulas para um momento pós-autorização, porque assim nós já teríamos os cargos que serão contemplados, então nós saberíamos distribuir ali melhor os professores e as disciplinas que serão contempladas, mas nós não iremos desampará-los, muito pelo contrário. Nós trouxemos aqui hoje as professoras Beatriz Porfírio e Beatriz Ravaggio, pois elas, aliando a experiência que possuem, somando a aprovação que tiveram nos concursos anteriores, elas estarão no nosso time de mentoria. Ou seja, nós teremos aqui um serviço de mentoria individualizada, não será essa mentoria em grupo, nós continuaremos aqui promovendo alguns encontros em grupo de forma gratuita, mas o serviço que nós iremos disponibilizar hoje é uma mentoria individualizada, em que vocês terão a oportunidade de fazer um encontro com uma das duas professoras, passar para elas todas as necessidades que vocês têm, relacionado aí à carga horária disponível de estudo, os dias que podem estudar,
as matérias que têm mais dificuldade, enfim, tudo aquilo que é necessário para vocês terem um cronograma personalizado e objetivo aquilo que deve ser estudado no edital da Polícia Civil de São Paulo, e que vocês possam, então, traçar uma preparação, um caminho desde já, né, para que vocês não percam tempo passando por coisas que eventualmente nem serão cobradas ou estudando por materiais ruins, enfim. Essa mentoria, além do acompanhamento por uma das professoras, ela terá materiais de apoio, como resumos, mapas mentais, questões, e vocês também poderão, né, a cada 15 dias, ter encontros com as professoras para sanar dúvidas e trazer aí novas demandas que porventura forem surgindo, e elas irão conduzi-los aí por todo esse percurso para que vocês consigam passar pelo edital de investigador até que o edital, né, novo seja publicado, e depois, quando esse edital novo for publicado, serão feitos aí somente alguns ajustes para que vocês estejam aí preparados para conquistar a tão sonhada aprovação. Como que funciona isso, pessoal? É um acompanhamento pré-edital, né? Então, nós traremos ali para vocês, faremos uma reunião, inicialmente individual, para entender qual que é a necessidade de cada um, como que funciona o seu dia a dia, tá? Vamos pegar ali o seu dia a dia e vamos ajustar o que você precisa estudar, né? Você vai receber ali algumas tarefas a serem realizadas. E essas tarefas visam a completar todo aquele ciclo básico da polícia, né? Que geralmente tudo cai, vai cair criminologia, vai cair português, obviamente, raciocínio lógico, enfim, todas as disciplinas. Mas aí, é só o cronograma, é só aquilo lá? Não, né? Dentro desse, não é bem um cronograma, né? Dentro dessas tarefas que você vai ter para realizar, você vai poder ali ver alguns bizus, algumas dicas, vamos incluir resumos em cada tarefa, vamos incluir mapas mentais. Então é bem diferente do que você pode encontrar em qualquer lugar aí, tá? É algo bem específico, bem personalizado à realidade de cada um e com um atendimento ali 24/7, a gente chama, né? Porque você vai ter o WhatsApp das professoras, que você pode conversar a qualquer momento, tirar dúvidas, inclusive, de disciplinas. Às vezes você está com alguma dúvida em alguma disciplina, você pode chamar o professor, pô, professor, eu estou com dificuldade nessa disciplina aqui, né? Qual caminho melhor eu posso seguir? Ah, estou com dificuldade naquela disciplina. Então, assim, ela pode tirar alguma dúvida sua, né? Pode te orientar da melhor forma possível para você alcançar aquele seu objetivo, beleza? E as professoras agora podem até falar um pouco mais de como que elas estudaram, como que elas podem ajudá-los a alcançar esse objetivo. Professora Beatriz, as duas Beatrizes, né? Léo, o edital de escrivão da Polícia Civil de São Paulo é um edital longo, principalmente quando a gente vê aí noções de direito, né? Como eu sou graduada em Direito, a gente aprende desde o início essa necessidade da leitura de lei seca. E como a gente está falando agora de um edital de nível médio, a gente vai ter que treinar muito isso, principalmente na questão do direito. A VUNESP, ela anda nos surpreendendo com algumas provas, mas a maioria das questões ali é a lei seca. Eles mudam alguma palavra, eles trocam alguma coisa, principalmente em temas assim muito fortes. Então, em processo penal, inquérito policial, quando você pega ali o CPP, você tem que ter isso na ponta da língua, afinal, a VUNESP, ela também faz essa interação, né, até com o cargo que você pretende ingressar. Então, isso, a gente vai ter um cronograma com a lei seca, né, para que vocês leiam, se acostumem com os termos ali da lei. Quando eu estudei a parte de direito toda baseada em lei seca para a prova objetiva e discursiva, o aprofundamento ali doutrinário, né, que nós temos seria para a fase oral, né, apenas que no nível médio não existe essa fase. Então, objetiva e discursiva, em direito, lei seca. Raciocínio lógico, sempre gostei muito de estudar através de videoaulas, porque eu tenho essa dificuldade maior. Isso tudo a gente vai ter que trabalhar aluno a aluno, né? Qual é a dificuldade de vocês, se vocês se identificam, se vocês conseguem aprender o conteúdo mais com o professor falando, ou de repente com o PDF, qual é a qualidade desse PDF que está sendo usado
para a preparação de vocês. Então, assim, se a gente pegar aí um tema de ordem social, por exemplo, em direito constitucional, se o seu PDF ele tem 400 páginas falando sobre isso, eu, como sua mentora, vou até te induzir, né, a olhar ali para o que é mais essencial, para o que vem caindo em provas, de repente até te passo algumas questões sobre esse tema que a VUNESP já cobrou, para que vocês também não passem aí 8, 9 horas por dia estudando. A gente sabe que hoje em dia não há mais essa condição, não há mais esse período integral para o estudo, né? Muita gente também trabalha. Eu trabalhei durante toda a minha preparação para a Polícia Civil de São Paulo, eu sei que é possível e é possível para todo mundo, tá? O edital de escrivão e investigador são editais que não são enxutos, mas com o olhar certeiro ali no ponto que vai ser cobrado na prova de vocês, é muito mais fácil a gente ter um direcionamento para atingir aí os 90% da prova, para trabalhar com uma margem de certeza maior do que os 80%, que normalmente a gente sabe aí a pontuação de nível superior. Na minha preparação foi basicamente isso: português e raciocínio lógico estudados por videoaula, português também utilizei os PDFs, e a parte da legislação, leitura de lei seca sempre. É isso aí. E o bom, por exemplo, desse método que a gente está querendo implementar com vocês, pessoal, é que, assim, às vezes algumas pessoas podem vir e falar assim: poxa, mas eu já comprei tal curso, eu comprei não sei o que, eu já tenho aquele, eu tenho aquele outro, né? Então, a gente vai adaptar o seu estudo ao material que você já tem, né? Caso você não tenha nenhum material, nós ainda vamos ali indicar, vamos partir para esse aqui a gente acha que é melhor, então para essa disciplina aqui estuda dessa maneira, sabe? Por exemplo, cada pessoa gosta de estudar de uma maneira, né? A professora Beatriz Ravage, por exemplo, ela estudava raciocínio lógico por videoaula, né? Eu já indico uma coisa muito diferente, porque para mim funciona diferente, né? Então, se a gente conversar ali, eu chegar para ela, eu estou ajudando ela a estudar raciocínio lógico, ela fala assim: olha, para mim tem que ser por videoaula. Eu vou falar para ela assistir videoaula, porque para ela vai ser melhor assim, né? Para mim, eu já sou mais de tenho que riscar, tenho que fazer questão, tenho que resolver, né? Então, cada pessoa trabalha de uma maneira que vai mais se adequar, beleza? Alguém tem alguma dúvida por enquanto, pessoal? Como vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser, pode levantar a mão. Não? Então tá bom. Professora Beatriz Porfírio, tem a honra aí. Bom, como a professora Beatriz falou, também faço, né, ali parte. Minha área de atuação é no português, formada em português. Então, eu tenho desenvolvido algumas áreas também. E lembro quando eu estudei venho aí estudando desde antes, para a época do militar, e fui depois migrando para as carreiras policiais. Quando eu decidi fazer essa migração, que a gente chama, eu não conhecia o direito. E eu me sentia um pouco, muitas das vezes, perdida. E não sabia como estudar o direito, muitas das vezes, se era por lei seca somente, ou por videoaula, somente por PDF. E aí tive também, juntamente com o concurseiro PRO, que eu os conheci na época, e me auxiliaram como mentores. E qual é a diferença? Eles falaram, qual é a sua forma de estudo? Português eu sempre estudei fazendo questões. Então, sempre li muito PDFs, livros, e caí ali nas questões. Raciocínio lógico, da mesma forma, como o Léo falou, ele gosta de fazer as questões, rabiscar, e eu também sou dessa parte, prefiro isso. A videoaula já não era muito a minha praia, sempre preferi a leitura. Então, eu pegava ali, lia, relia, fazia os mapas mentais, rabiscava, fazia alguns resumos, e aí eu fui desenvolvendo e fui vendo qual é a minha área. Muitas das vezes não tinha como assistir videoaula, então eu simplesmente ouvia podcasts, ouvia algumas aulas, mas não parar para assistir, porque não é muito do meu perfil. E qual é a diferença da mentoria? Você vai ver, eu vou ver qual é a sua melhor habilidade. Se você prefere uma videoaula, nós iremos orientá-lo de acordo com o material, de acordo com o curso que você está fazendo, e estaremos ali orientando perante uma videoaula. Professora, eu não gosto da videoaula, eu prefiro ler. Então,
teremos ali PDFs que estarão auxiliando com materiais que não sejam extremamente extensos, cansativos, fadigantes, que venham simplesmente trazer um cansaço mental e você simplesmente perder o gosto de estudar. Então, teremos essa seletividade de conteúdos. Qual é o material mais propício para você? Muitas das vezes, você pode fazer uma unificação. Ouvir e escrever também. Uma forma também que há de ser desenvolvida. Então, cada pessoa ela tem a sua característica, a sua peculiaridade. E é isso, como mentora, irei ensinar você. Irei te dar, como diz, o caminho das pedras, para que você tenha ali o seu índice de aprovação. Porque, para ser aprovado, você precisa ser trabalhado e desenvolvido uma técnica, uma metodologia. Qual a melhor forma? E ali você trabalhar. Lembro também, quando estudei para a prova oral, eu sempre fui muito de escrever. Então, né, gosto de escrever, estou sempre com um papel e uma caneta na mão, escrevendo, rabiscando, colocando palavras, e essa foi a minha técnica. Como tem colegas que simplesmente gravam e escutam, ou somente assistem. Então, desenvolveu isso. E a mentoria, ela é isso. Ela vai te ensinar, vai te desenvolver. Olha, minha semana é muito corrida. Muitas das vezes, professor, eu só vou ter 1 hora, 2 horas por dia. Como que eu vou me organizar? E aí, essa organização, as estratégias, as revisões, como que isso entra dentro de uma rotina densa, sem simplesmente ficar desesperado com cronogramas, que não é algo pluralizado, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua necessidade. Então, é algo particular. É algo que nós estaremos ali vendo qual é a sua necessidade. Olha, professora, eu tenho mais facilidade em RLM. Ótimo, mas eu tenho muita dificuldade na questão do direito. Então, nós vamos encaixando e vendo todas as suas necessidades perante isso. Então, temos aqui essa facilidade, essa forma que temos para poder auxiliar você para chegar a uma aprovação. É cansativo, é desgastante, mas é possível. Eu sou prova viva disso, professora Beatriz, professor Sérgio, professor Léo, todos nós passamos por esse questionamento. Será que realmente é possível? Será que não? Eu já estou meio cansada às vezes, tem problemas de família, trabalho, filho às vezes que não compreende que eu vou precisar me ausentar em alguns momentos, a família também não vai entender, mas com organização, colocando ali tudo dentro da ordem, é possível. Isso mesmo, professora. Perfeito. E, pessoal, um dos pilares aqui, um dos princípios que nós, aqui do Concurseiro Pro, sempre tivemos desde o início, aqui, quando a gente começou a trabalhar com o pessoal do concurso de 2022, lá na prova oral, é trazer preços justos, né? O que nos motivou a trabalhar aqui foi agregar conhecimento e fazer com que os nossos alunos conseguissem realizar seus sonhos. Então, a gente não tem um objetivo recíproco e principal de lucratividade, muito pelo contrário, a gente, óbvio, traz um produto aqui que ele, né, tem o seu valor, tem o seu custo, até porque ele tem ali, né, toda uma gama de conhecimentos, de disponibilidade do professor, enfim, preparo. Então, tem que ter um valor, óbvio, mas é um valor que é acessível à realidade do concurseiro, da pessoa que está aí buscando, está lutando para conseguir a sua aprovação. Então, em razão disso, quando você fala em mentoria, acompanhamento individualizado, da forma como nós vamos proporcionar, vocês podem pesquisar, isso não é questão aqui que eu estou mentindo, podem pesquisar. É no mínimo R$500 para cima, né? Tem mentores aí, por exemplo, na prova oral a gente vê pessoal vendendo mentoria de 1.000 e poucos, R$2.000, R$3.000. O que a gente vai cobrar aqui, pessoal? R$197. É uma mensalidade de academia, um plano aí de internet. É um plano de R$197 mensais que você vai ter direito a encontros quinzenais, cronograma de estudo personalizado, materiais de apoio e o WhatsApp das professoras para poder ficar conversando, tirando dúvida, para que elas possam, de fato, ajudá-los aí a trilharem um caminho seguro, eficaz e que, de fato, no fim, tenha lá o distintivo, a funcional e a arma na cintura, certo? Só que, quando nós conversamos aqui com as professoras, nós passamos aqui a ideia do projeto para elas, falamos da seriedade com que esse trabalho deveria ser desempenhado, para que isso fosse possível, né, para que elas possam dedicar ali um tempo de qualidade para cada aluno que confiar no nosso trabalho, nós limitamos um número de vagas de 5 vagas por professora, porque mais que isso,
ficaria ali um pouco tumultuado para que elas conseguissem trabalhar, né? Então, nós estamos divulgando aqui para vocês em primeira mão. Nós não divulgamos o nosso site ainda, assim, o professor Léo acabou de mandar aqui no link do chat o link para acessar o produto, mas se vocês entrarem pelo nosso site, pela página inicial, esse link ainda não está disponível. Por quê? Porque nós estamos dando essa oportunidade para vocês. Nós estamos aqui, 20 pessoas nessa live, nós estamos dando essa oportunidade para vocês. Se hoje, quando nós encerrarmos essa live, as 10 vagas já estiverem esgotadas, nós nem vamos colocar esse produto no site. Beleza? Por quê? Porque a gente quer fazer um trabalho de qualidade, um trabalho dedicado, um trabalho que seja voltado para a realidade de cada um. Então, não adianta que as professoras pegarem 10, 20 alunos, sendo que elas não conseguiriam ofertar esse serviço com a dedicação que ele exige. Então, vocês estão tendo aqui, né, a oportunidade de fazer a compra antecipada desse produto. Assim que vocês adquirirem, as professoras, alguma delas já irá entrar em contato com vocês no prazo de 48 horas para vocês agendarem aí a reunião inicial de vocês, tá bom? E vocês já vão começar essa semana mesmo aí a preparação para os concursos aí da Polícia Civil de São Paulo, nível médio. E é claro, já deixo aqui, né, esse gancho, que assim que o edital for autorizado, nós iremos montar aqui um time de professores de elite para começarmos, então, as aulas ao vivo, que o nosso foco aqui é ter também esse material teórico completo, né? Hoje o que nós temos aí materiais que servem para revisão, que servem para você relembrar aí os principais pontos, mas materiais completos, né? Um curso completo nós ainda estamos trabalhando para tê-lo, e nós vamos, né, nos comprometer a lançar esse curso quando for o momento adequado, beleza? Quem quiser fazer alguma dúvida, pode levantar a mão. Leonardo levantou a mão aí, pode perguntar. Olá, professor, tudo bem? Tudo certo, e você, meu caro? Tudo certo, boa noite para todos. Boa noite. Professor Sérgio, eu tenho uma dúvida. Sim. Eu acho que você já sabe um pouquinho. Eu acabei prestando concurso para escrivão. Sim. Fui aprovado nessa primeira fase, estamos aguardando aí a segunda fase. E eu me interesso também por esse produto que vocês estão divulgando agora. Uhum. E adquirindo esse produto agora, vai haver aí um conflito, vocês acreditam? Porque eu continuo estudando para a prova oral, olhando, revisando todo o material, até aprendendo coisa que eu ainda não aprendi nos meus estudos. E minha preocupação é, eu adquirir mais um produto, mais um material, focando, óbvio, no nível médio, mas prejudicar os dois, acabar não aprendendo nenhum nem o outro, entendeu? Vamos lá. Assim, ó. Cara, para você seria excelente, na verdade, porque não vai bater com o outro. Muito pelo contrário, pode agregar, né? Porque você pode muito bem chegar para o professor, você não vai estar comprando... Esse produto nosso, na verdade, não é um produto específico, né? Porque nós não estaríamos, tipo, te entregando ali um pack de resumos, um pack de mapeamento. Não, né? Esse aí é mais um serviço, né? Então, como que seria? Você pode aproveitar o momento que você vai ter com a professora e ela vai te ajudar a te organizar isso. Você continuar estudando para outros concursos, você pode aproveitar isso, não específico. Eu quero estudar, além de estudar para o concurso da Polícia Civil no nível médio, que é mais específico, na verdade, que a gente está fazendo aqui, mas você pode chegar para ela e falar assim, cara, eu quero que você me ajude a montar aqui um plano de estudos completo para que eu estude tanto para eu continue estudando para o concurso do nível médio, que eu tenho certeza que você vai fazer, você está em todos os nossos momentos aqui com a gente, né? Então eu tenho certeza que você quer continuar até a posse, né? E eu quero também estudar para a prova oral. Então ela vai ali montar um negócio para você bem personalizado, para você estudar para esse concurso do nível médio para a prova oral. Isso também vale para aquelas pessoas que querem fazer ali o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, que vai abrir. Eu vou fazer para a Polícia Civil de Minas Gerais. Consigo conciliar? Então vamos preparar alguma coisa para que você possa se preparar para esses concursos também, sabe? Então, isso, cara, isso que a gente está oferecendo, né? Esse serviço que a gente está oferecendo para vocês é algo sensacional, que vai ajudá-los muito a organizar o seu dia a dia. Ô, Leonardo, eu também, assim, só agregando aqui o que o professor Leonardo falou, que ambas as mentoras aqui já foram aprovadas na prova oral, né? Então, elas vão saber montar um cronograma para ti que concilie, né, o estudo da prova oral para o estudo do concurso de nível médio. Porque isso que o professor Leonardo também disse
que o teu estudo, ele só deve parar quando você tomar posse. Até lá você não tem nada garantido, né? Então permaneça firme aí estudando e pode ter certeza que estudando o nível médio, você estará também automaticamente revisando conteúdos aqui para a prova oral de nível superior, tá? Vai ser importante para mim, por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda, isso desde o meu ensino médio, com português. Como vocês comentaram, alguns têm dificuldade, por exemplo, com números e outro tem facilidade com números e outros dificuldades com humanas, por exemplo. O meu caso é português, né? Então, eu faria uso do conhecimento da professora Beatriz e isso seria possível, né? Tanto para a prova oral quanto para o concurso de nível médio. Isso. Certo? Uma pergunta agora. Tá. Vou passar. Você falou a professora Beatriz Porfírio, né? Que você disse do português, né? Pode responder aí. Olá, Leonardo, tudo bem? Então, bom, como alguns, né, nós falamos aqui, é normal, todo mundo tem ali uma dificuldade. Eu falo, a minha dificuldade, algumas vezes, na época ali, foi a questão de informática. Eu tive um pouco de dificuldade nessa disciplina. E como que eu fui melhorando? De acordo com a organização da minha semana. Como você acabou de relatar, tem um pouco mais de dificuldade no português. O que eu iria fazer? Iria organizar a sua semana para que você pudesse ver mais vezes o português durante. E aí teria ali exercícios, questões de memorização, questões de flashcards, que é uma forma também que nós estamos aqui para desenvolver e ajudá-lo, mapas mentais, resumos, e aí você iria ver, iríamos fazer um teste. Fala, professora, olha, eu achei que com a videoaula eu vou melhor. Não, professora, a videoaula não tem muito a ver comigo. Mas se eu pegar aqui esse PDF que colocou aqui algumas visus, algumas partes coloridas, ou até mesmo a parte de visualização, essa parte é melhor. Então, nós vamos de acordo com a sua dificuldade. Então, se você tem isso, iríamos trabalhar mais isso. Eu ia deixar as outras disciplinas? Jamais. Eu simplesmente ia fazer uma harmonização em todas elas. Porém, aquela que você tem um déficit, uma dificuldade, nós iríamos trabalhar em cima disso para que você consiga superar. Beleza. Eu vou dar uma olhada, eu já dei uma olhada no valor, mas 99% aí que eu vou contratar então, porque eu vou precisar de um apoio mesmo de vocês. E até um feedback, eu não quero estender muito o meu tempo, eu contratei um cursinho, quando eu comecei quando lançou o edital, eu estudei em 3 meses, e lá eu não tinha esse canal para tirar dúvidas, para sanar dúvidas, e eu fui para a prova com uma série de dúvidas, até que eu acabei conhecendo vocês aí faltando 3 semanas, mas já não era suficiente para sanar essas dúvidas, e eu fui para a prova com uma série de dúvidas. Ainda bem que eu consegui, mas eu não quero ir com um monte de dúvidas agora para oral. Eu espero também passar na dissertativa. Que, por exemplo, a dissertativa, eu não respondi uma questão de português, porque eu não sabia. Eu consegui responder todas, menos uma de português, que eu nem lembro qual que era a primeira questão da prova escrita de escrivão. Eu não lembro. Eles pediam o que era. Bom, enfim, eu esqueci qual que era a pergunta, mas eles colocavam um texto, você tinha que selecionar o que eles estavam questionando, que eu não sabia o que era, e você tinha que explicar o que era aquele tema ali. Desculpa, eu não sei. Eu lembro, Léo, que quando você foi fechar, você me chamou no WhatsApp, né? Me perguntar para mim, me contou tudo, o curso que estava fazendo e tal. Aí trocou uma ideia, né? E esse, na verdade, é o que a gente fala que é o diferencial, né? A gente gosta de estar no contato direto com vocês, né? A gente gosta de ter esse contato aqui, assim. A gente até achou estranho, porque quando a gente lançou o produto lá, tipo, a gente tinha um Tech Pro, é muito difícil a gente ter esse contato com as pessoas. E às vezes alguma pessoa não tinha ali esse contato e acaba vendo só um material. Mas eu sabia que tinha essa possibilidade de chegar até nós, né, e vir tirar essas dúvidas. Então isso é muito importante e vai ser vai agregar muito valor também para vocês, né? Vocês vão conseguir ter um desempenho melhor. A Fernanda fez uma pergunta aqui sobre o pagamento, né? O pagamento mensal, quantos meses. Gente, olha só, quando vocês fazem normalmente quando vocês assinam alguma coisa em algum site,
ai, vocês vão vincular lá não sei quantos meses, e daí se não pagar, daí tem juros, tem multa, tem que pagar, né? Com a gente é totalmente diferente, tá? O que você vai fazer? Você vai assinar o plano lá, o plano tá custando R$ 197,90 por mês, você vai pagar por mês, tá? Todo mês você tem lá esse plano, porque é um serviço mensal, um serviço contínuo, né? Tem pessoas que precisam desse tipo de serviço por um mês. Então você vai utilizar um mês, acabou um mês, vai renovar automaticamente, porque a gente pressupõe que você vai precisar continuar utilizando. Mas se você não quiser renovar no próximo mês, basta você chegar para a gente e falar assim, olha, manda um e-mail lá para a gente, não vou querer renovar, não tem necessidade e tal. A gente cancela para você não vai ser cobrado novamente, pronto, acabou, né? Daqui uns 2 meses você precisou de novo, né? Daí, caso tenha vagas, aí você vai ficar à mercê das vagas, né? Caso tenha vaga, a gente te aloca na turma ou, né, não vai ter a possibilidade de contratar novamente. Mas não tem multa, não tem juros, você pagou um mês, você utiliza um mês, continuando assim um ciclo até a sua posse. Professora? Sobre o que o Leonardo falou, das questões das discursivas, bom, o nosso curso, no período de preparo para a Polícia Civil, eu sei que nós estamos aqui voltados para o ensino médio, mas aqui gostaria de ressaltar algo. E, Leonardo, no período, tivemos aqui os pacotes de discursivas e eu estava responsável pela turma, pelo acompanhamento, e muitos alunos acertaram as questões das discursivas. Recebemos ali os feedbacks, esquecemos até mesmo de postar, mas depois a gente faz, que realmente acertamos ali as questões de português, de direito. Então, nós estamos realmente preocupados e querendo sempre entregar o melhor para vocês. Nós também já passamos por esse lado, de estar aí sentado, apreensivo, de será como que vai ser o estudo. Então, nós estamos aqui realmente para isso. Então, a discursiva foi algo que muitos alunos chegaram ali e tiveram, a nota ainda não saiu, mas eles falaram, professor, eu lembro do que eu escrevi, está certo? Está certo. Professora, caiu muito parecido com o que caiu lá quando nós estudamos nas discursivas de direito, de criminologia, e isso é o nosso diferencial, de sermos pontuais, de entregarmos algo objetivo para os nossos alunos. E é isso que nós estamos aqui, levando objetividade, praticidade para vocês. Ainda bem que nessa prova não existe aquela questão de 50% em cada módulo, né? Eu preciso tirar 50% na prova, né? Caso contrário, eu acho que eu estaria com um risco maior. Nas outras matérias, direito e criminologia, eu tenho certeza que eu me garanti. Agora, português, na dissertativa, sem condições. Bom, é isso. Eu agradeço. Eu vou depois dar uma olhada lá no serviço de vocês. Obrigado, Léo. Obrigado, Leonardo. A gente agradece aí. Nós agradecemos a presença de todos que ficaram conosco até o final. O link nós já mandamos aqui no chat. Nós vamos, assim que terminar a live aqui, a gente vai ver se já se esgotaram as reservas das vagas que nós disponibilizamos. Caso contrário, se não tiver esgotado, a gente vai mandar lá no grupo o link e também publicar no site. Mas é isso, pessoal. Não percam essa oportunidade. É algo que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Façam a experiência, façam o teste. Vocês vão ver que vocês vão gostar. E, enfim, no mais, agradeço a presença das professoras Beatriz Porfírio, Beatriz Ravage, professor Leonardo. E a gente se vê aí até uma próxima reunião.